gente, que eu vou atualizar aqui um vídeo. Na verdade, ele tem um pouco de diferencial, é uma das coisas, assim, que eu vou explicar melhor aqui ao longo dos conselhos aí, das conversas que a gente vai ter com essa seguidora. Mas é engraçado, né, você pensar como que a sociedade é muitas vezes hipócrita e como que os bastidores muitas vezes não tem muito a ver com o que a gente vê do nosso amigo, da nossa amiga, da vida real, né? Então, é um dos posts até hoje mais lidos lá do site. Olha que faz tempo que eu não atualizo o site, como vocês sabem, eu tô atualizando de vez em quando aqui no YouTube, então já ativa as notificações e lá nos stories do Instagram. Mas o desejo ver a minha mulher, principalmente partindo de um homem, né, com outros, é um dos temas mais procurados, tanto lá no site como também em consultoria particular até hoje. E é uma das coisas, assim, gente, que é um dos temas mais delicados que você tem para conversar. E aí a gente vai entender um pouco, tá? Então, vamos ler a pergunta e aí a gente vai conversando junto aí, mente aberta, todo mundo abra a mente. Se tiver mente fechada, dê sua ideia também, que pode ser útil de alguma forma. Mas vocês me entenderam, né? Então, bora lá, roda a vinheta e já volto. Tava precisando de uma atualização mesmo desse vídeo, porque nas consultorias a gente vai atualizando, até porque cada caso é um caso. Mas lá no site e vídeo, eu nem sabia que eu tinha vídeo disso aqui no YouTube, com certeza são conselhos antigos também, né? Então bora lá. Oi, estava procurando um vídeo no YouTube sobre como encarar as consequências de ter ficado com outro cara, sendo casada. No caso, o marido que quis ver a esposa com um amigo. Ela aceitou e beijou o cara, mas não conseguiu ir além. É engraçado como as pessoas têm vergonha até de mandar pergunta, né, gente? Vocês têm que ser muito honestos na hora de vocês mandarem pergunta, senão eu não consigo ajudar. Que ela misturou, tipo, ela como se não fosse ela mesma, meio que falando em terceira pessoa, segunda pessoa, milésima pessoa, sei lá, mas dá pra ver que é ela, né? E aí ela beijou o cara, mas não conseguiu ir além. Porém, o beijo não sai da cabeça e toda vez que vem a lembrança, dá frio na barriga, como se estivesse se apaixonando. São 11 anos de casamento, um ótimo marido em todos os aspectos. Porém, ele queria ver ela com o outro. Um fetiche dos dois, na verdade. E agora, o que fazer com esse sentimento? Minha amiga, eu acho muito engraçado, assim, como que só da pessoa, o jeito que a pessoa faz as perguntas, etc e tal, já dá muito pra ver se a pessoa tem um perfil ou não para algumas coisas, né? Claro que a gente julga partes por partes que não remetem um todo, mas a gente vai chegando. Então só da pessoa, assim, não saber direito fazer a pergunta, mas assim, ser um pouco assertiva, você já deve ter percebido, né? Por isso você me procurou, que você tá tendo um pouco de problema com isso. Porque o que acontece? Vamos aqui, eu separei aqui três coisas, tá? Pra esse vídeo ficar um pouco mais completo. Vamos entender primeiro o que leva. Volto a falar, gente, é de acordo com a minha experiência, então coloque a experiência de vocês, a minha experiência em consultoria, tá bom? Então bora lá. Primeiro motivo que você leva, os casais assim que me procuram pra consultoria, que leva a querer esse fetiche, a gente tem que tomar cuidado, é casamento falido. Então, muitas vezes, você tem que ter uma autocrítica, é muito difícil, ainda mais quando você tá há muitos anos com a pessoa. O que acontece? Vocês veem que aquilo ali tá falido, que aquilo ali não dá certo e quer pagar de modernoso. Só que você não tem o perfil real, e quando eu falo você, pode ser você, barra teu marido ou os dois, mas qualquer um que não tenha, nesse caso específico, já é o suficiente para dar problema. Você não tem aquele perfil de mente aberta, mas vamos dizer assim, você tá com aquela preguiça, medo, aí você coloca o termo que você quiser, um pouco disso e mais um pouco, de terminar o teu casamento, de começar do zero, mas ao mesmo tempo você quer dar uns creu em outra pessoa. E aí o que você fala? Você fala que eu tenho fetiche de te ver com outra pessoa, você me vê com outro também, entendeu? Mas na verdade é só o medo de você não botar o cabra pra frente ou o cabra botar você pra frente. Falar, minha filha, sinto muito, porque a gente tem esse costume, né? Principalmente quem é casado há muito tempo. Ninguém tá desmerecendo um casamento de longos anos, a gente sabe o valor que tem, né? Você estar com uma pessoa há muitos anos, a gente também entende que é mais difícil você terminar uma coisa longa, mas é necessário também saber que se você acha que você já está há muito tempo com a pessoa e por isso você não pode terminar, você tem que pensar se esse atraso que você está dando nesse término de casamento, se você realmente está lucrando com isso, porque às vezes a gente fica assim, tem 11 anos de casado, 15 anos, 20 anos, 18 anos de casado, aí vou terminar agora, meu amor, é melhor terminar agora do que com 50 anos de casado aí, você já morreu, já tá casado ali só no espírito e você não fez nada da sua vida. Inclusive, sem querer filosofar, mas já filosofando, eu acho que nessa época aí de pandemia, etc e tal, eu acho que leva a gente a refletir muito também sobre amanhã você pode nem estar mais aqui. Então assim, reflita se você realmente tem esse perfil, que às vezes a gente fala assim, é uma vontade dos dois.
Muitas vezes mas muitas vezes não. Então reflitem sobre tudo que eu tô falando e que eu ainda vou falar aqui nesse vídeo. Aí a segunda coisa que também leva, que aí são os fetichistas de verdade. Eles existem, nem sempre as pessoas conversam sobre isso socialmente, porque é meio tabu, mas em geral é muito difícil os dois serem muito fetichistas. Em geral, um só é fetichista, o outro confia plenamente no outro, tem aquela confiança, tem aquela questão assim, aí também pode vir a dar certo. Por que isso? Porque quando um só é fetichista, por exemplo, e o outro, ele tá só aceitando porque, tipo, tô aceitando porque é melhor do que perder minha mulher, do que é melhor do que perder meu marido, mas depois a pessoa fica neurótica, a pessoa fica insegura, a pessoa fica, sabe, assim, criando, tipo, tem gente, que não é todo mundo que vê, mas tem gente que gosta, porque muita gente gosta só, tipo assim, sai com fulano de tal, não tem problema, depois me conta como foi. Tem gente que só de você sair com fulano de tal, nem precisa contar como foi. E tem gente que gosta de ver. Esses, na minha opinião, são os que mais podem sofrer, porque você tem que ser uma pessoa muito segura de você mesmo. Então, por exemplo, o Thiago vai lá e deixa eu sair com um cara. E aí depois tem que tomar cuidado, por exemplo, você não vai ficar se comparando, tipo, mas é aqui que você fez isso aqui com ele, comigo você não fez, então você gosta mais dele do que de mim. Então não sei o que, então não sei o que, então não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá, briga comigo e terminou tudo, entendeu? Entendi. Às vezes era uma coisa que estava bem, era um casal que eu volto a falar, não é porque estava falido, é porque o item 2 aqui são pessoas que não estão falidas, são pessoas que têm fetiche de verdade. Raramente os dois, geralmente é um só, que é mais assim fetichista, pelo menos de acordo com, mais uma vez aí, a minha experiência, mas esse outro que não é fetichista, ele tem que confiar na pessoa que ele tá, no sentimento que a pessoa sente por ele, entendeu? Porque se não confiar, também dá ruim, sabe? Aí você fica achando que isso vai salvar teu casamento, ou que na primeira opção, né, que vai salvar, ou na segunda opção que confia, mas vai dar tudo certo, e chega lá na hora do vamos ver, o outro fica, tipo, neurótico com isso aí. Então tem que tomar cuidado. Lu, então nunca dá certo, gente? Não. Eu converso com casais, assim, que eles, inclusive, assim, fazem isso há alguns anos, né? Às vezes eu tenho a experiência de conversar com os dois lados, às vezes é um lado só que me procura, geralmente é o homem que me procura, porque esse fetiche, geralmente é o homem, ele tem mais do que a mulher, e também, só que são esses casais, assim, nesse perfil, que um só pode ser fetichista, ou os dois, mas que confiam muito um no outro. Não acha que, por exemplo, que nem você falou assim, que você beijou o cara e você sentiu uma paixonite, etc e tal. Se o teu marido tiver um mínimo de insegurança, isso aí já vai mexer com ele. Se o cara ele tiver um pouco mais de segurança e isso é raro, ele pode entender que, tipo, deu uma paixãozinha porque foi um frissonzinho, um negocinho, e depois, tipo, passa porque ela me ama de verdade. Agora, esse nível de confiança não é qualquer um que tem. Ainda mais ao longo de muito tempo junto. Porque se você tá muito tempo junto, se, por exemplo, o Thiago falar que sentiu atração por uma menina, não vou dizer que eu vou gostar, porque muitas vezes a gente não gosta, mas eu vou entender, porque tá há muitos anos assim comigo. Agora, não é todo mundo que entende isso, que diferencia. A maioria, eu já vou levar xingo aqui só por ter dito isso, vai botar assim nos comentários, sentiu atração por outra pessoa é porque não ama. Já tem que terminar o casamento, as pessoas elas são muito 880. Então, se você é uma pessoa que nem a maioria que é 880, melhor não mexer nesse vespeiro, sabe? Que eu acho que pode dar um problema aí. E outra coisa que você vai achar que não tem nada a ver com esse vídeo, mas tem tudo a ver. Generalizando, mais uma vez, de acordo com a minha experiência, contem a de vocês aqui nos comentários, o homem, é que nem eu falei, ele tende a ter mais fetiche com a mulher, com o outro, do que o contrário. Acontece, mas em geral, parte do homem. É muito engraçado, né? Um parênteses você pensar nisso. Em geral, a sociedade vê a mulher como a ciumenta, que o cara não pode ter ninguém, e etc, e tal, não sei o que, e o homem como, tipo, mais ainda, né? Muitas vezes, um cara mais possessivo, e etc e tal, né? E, na verdade, esse fetiche, ele parte muito mais dos homens do que das mulheres. Agora, uma coisa que eu esqueci aqui, que eu ainda bem que eu anotei, de falar, é que, em geral, o homem, ele leva isso mais como um fetiche mesmo. Não é que ele não vá se apaixonar, ou alguma coisa assim, mas é que nem a pegação, né? As meninas que tentam conquistar, elas sofrem um pouco mais nisso, porque o homem, quando ele se apaixona de verdade por alguém, ele se arrebenta mais do que uma mulher. Mas é mais difícil o homem se apaixonar de verdade por alguém do que o contrário. A mulher, generalizando mais uma vez,
ela tende a romantizar mais as coisas no início do que um homem. Por exemplo, você falou aqui que beijou o cara e já ficou meio que se sentindo apaixonada. Não é que não aconteceria isso com um homem, mas meninos, comentem aqui. Em geral, o cara que ele tá ficando com você no começo, ele quer só lepo, lepo, lepo mesmo, e ele pode até sentir alguma coisa, mas não é aquele romantismo, aquela coisa tipo, nossa, beijei e não paro de pensar, blá blá blá. Não sei que seja uma coisa de alma, uma coisa mais karmática e etc e tal. Mas no geral, não. Então, minha amiga, você toma cuidado, porque aí você já vê um ponto fraco seu aí. Se você tem essa tendência de romantizar um pouco mais, às vezes o teu marido ele tá levando mais pro lado do fetiche e você já tá romantizando porque você beijou o cara e blá 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 e ficou pensando no outro. E tem que tomar cuidado também pra não confundir, porque às vezes você só sentiu uma coisa assim diferente, tá casado há tantos anos, aí foi lá, deu um beijo, às vezes você achou aquilo ali diferente e já tá achando que tá super apaixonado pelo cara, e às vezes você nem tá, sabe? É só porque foi alguma coisa, um ponto diferente no seu casamento. Isso eu vejo muito também, assim, às vezes casamentos assim, que já estão acabados há muito tempo, a pessoa não toma coragem de terminar, mas eu vejo casamentos que estavam indo muito bem, e aí por causa de um beijinho, por causa de um negocinho assim, a pessoa acha que já tá super apaixonada, etc e tal, sendo que na verdade é só um, sabe, é que nem você ir na churrascaria, só porque você comeu um primeiro pedaço de carne, não quer dizer que aquilo ali, aquele sabor ali, ele vai continuar no 20º pedaço de carne. Aí na hora que você vê, você já se lambuzou, não quer mais, e o bom mesmo era o teu casamento, né? E não aquele pedaço isolado de carne que era boa porque você tinha comido pouco ainda, né? Então tem que prestar atenção nisso aí também. E gente, por fim, tem uma coisa aqui que eu falo muito, muitos vídeos que eu faço, eu sempre falo, gente, nem precisa de consultoria, não precisa disso, não precisa daquilo, tá. Até porque a minha intenção não é ganhar dinheiro, é ajudar. E ganhar dinheiro por ajudar e não só ganhar por ganhar, sabe? Até porque eu vender o tempo é um pouco complicado, né? Porque eu realmente gosto de fazer consultoria. Então assim, gente, você que tá passando por isso, procure alguém, se não for alguém que você confia, pra você conversar mais especificadamente. Porque, por exemplo, esses dias teve um menino que me mandou um inbox lá no Instagram e ficou bravo comigo também sobre esse fetiche. Ele queria ver a mulher dele com outro cara e ele me perguntou se um caso antigo lá do blog, como que eles estavam hoje em dia. E aí a resposta que a gente tem que pensar é, tá, e se esse casal estiver de boa hoje em dia, quer dizer que você vai estar de boa com a sua mulher? E se esse casal não estiver bem hoje em dia, quer dizer que se você fizer isso com a tua mulher, você vai estar mal com ela porque esse casal tá mal? Então, gente, a gente tem que tomar cuidado, a gente pega esses vídeos, essas histórias de outras pessoas como norteadores, mas a gente tem que ter semoncol, porque às vezes dá certo pra um casal, não dá pro outro. Então, como eu estava falando, muitos casos aqui eu falo, gente, nem precisa de consultoria, precisa de nada, esse vídeo já pode te ajudar, mas esse aqui em específico, se você tem esse negócio aí de fetiche, tá sofrendo, não precisa me procurar. Se você não confiar no meu trabalho, no que eu faço, mas procure alguém, porque às vezes a gente quer economizar um dinheiro que vai te sair muito mais caro depois, entende? Porque realmente é um caso, assim, na minha opinião, é um dos casos mais complexos que tem por mexer com duas pessoas e cabeças de duas pessoas e vários poréns e vários, assim, você é moderno mesmo ou não é tanto, tá só achando que é porque não quer perder o marido, não quer perder a esposa, confia, não confia, entendeu? Do que você tá querendo se livrar ou você quer realmente um fetiche. Ah, e outra coisa aqui que o Thiagão tava me cobrando aqui, que eu quase que eu me esquecia de falar, é também saber separar um fetiche do teu relacionamento. Eu tô achando que você não tá sabendo muito, sabe? Talvez o seu marido esteja melhor do que você nessa área, porque você já tá querendo meio que uma parada um pouco mais afetuosa, não que tenha sido a sua intenção, mas às vezes a gente já começa com essa intenção, ainda mais se você tá carente, porque não adianta você falar, meu marido é muito legal, ele é o melhor cara do mundo. Às vezes a gente justifica isso pra tipo, sabe, é que nem o cara que fala, ah, minha mulher criou meus filhos, tá, mas e aí? Ou então meu marido é um bom pai, tá, mas você acha que isso justifica tudo na vida, assim? Porque muitas vezes a gente tá só tipo, ah, Thiago é gente boa. E aí? Thiago é mó legal, e aí? Sabe? Então você tem que ver até que ponto você também não tá se justificando para não ter que tomar providências maiores. E aí que você tem que ver também qual é o seu perfil psicológico, do porquê que eu falo que tem coisa que é melhor consultoria mesmo, gente. Tem que ter autocrítica. Às vezes você conversa com uma pessoa que a pessoa se apaixona fácil. Uma pessoa que já se apaixona fácil por qualquer pessoa, por não sei o que, será que você tá no meio certo? Entende? Ah, mas eu não me apaixono muito fácil por qualquer pessoa, eu me apaixonei por esse em específico. Tá, então você tem intimidade com o teu marido pra ele confiar que, sei lá, você ama o seu marido de verdade, mas teve uma atração, um fetichezinho, um frissonzinho com outro cara? E você acha que o seu marido, por sua vez, saberia diferenciar? Porque muitas vezes eu também vejo muito e eu conversando com as pessoas. Às vezes, pra pessoa que tá me contando o problema dela é desse tamanho. Mas quando ela passa esse problema pro outro,
o outro já vê esse problema como se fosse um monstro, entende? Às vezes, sei lá, se você fala assim pro seu marido, eu saí na rua e senti atração por um cara. Tem marido que é de boa, fala, normal, eu também já senti atração por mulher e nem por isso eu deixo de te amar. Agora tem marido que já pensa, que é o que eu falei, tipo, nossa, já não me ama mais, já não sei o que, melhor a gente terminar mesmo. Olhou pra outro, já acabou tudo, entende? Então, às vezes é melhor ou você terminar o teu relacionamento, volta a falar, não é uma decisão de um dia pro outro, pense sobre isso, não é pra terminar de ver esse vídeo e terminar. Por isso que eu falo, agende uma consultoria com pessoas que você confia, tá? Não precisa, enfim, você escolhe a pessoa, mas não, assim, não desmereça o potencial de dar merda desse tipo de história, sabe? É resumidamente isso. E é isso, gente. O que vocês acham, Polvorel? Se alguém tivesse fetiche, certamente não vai falar nos comentários, né? Só se for com fake. Mas o que você diria aí pra essa leitora? Casos aí que você já ouviu, casos que você conhece. É um vídeo, assim, gente, que eu poderia fazer parte 2, 3, 4, 5, porque são muitas coisas interessantes de analisar sobre o ser humano. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí. Complicado, hein, Lu? Porque é uma situação complicada e difícil mesmo. E é isso aí, não se esqueça de avaliar se você gostou do vídeo ou se você não gostou, dê dislike, não tem problema. Ativa as notificações porque não tá tendo vídeo sempre aqui no canal. Nos stories lá do Instagram eu tento, mas lembrando, gente, que inbox, nos stories eu não respondo nem pra quem paga a consultoria, tá bom? Porque às vezes a pessoa pensa assim, porque não pagou essa coisa. Gente, eu não respondo, tá? Eu posso pegar a sua pergunta e responder nos stories publicamente. Agora, se você quer a particular, é só marcando a particular mesmo. Não existe particular no inbox, tá? Só pra deixar claro, nem pra quem pagou, então não é chatice minha, é organização. E tem, que nem eu falei, a versão gratuita também, que a gente vai deixar aqui nos comentários pra você tentar, se você quiser, tá bom? E tem lá no destaques do meu Instagram também. Um grande beijo e avalie o vídeo e tchau!